noite a todos. Vamos iniciar então a nossa sessão de preces e irradiações da noite de hoje. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. Caros irmãos, a prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. É alimento da alma, como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevemos nosso pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus, querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar um pouco de sua mansidão e de sua tranquila fé, nesta hora de recolhimento e de prece. Acompanhemos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja teu nome. Venha a nós teu reino. Que seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis sucumbir às tentações da matéria, as ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós. Mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e a concórdia no ambiente que convivemos. Mentalizemos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei de justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos na grande escola da família a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nessa oficina de luz, onde lapidamos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem, que desalinham o corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos do amor do Pai se juntem ao desejo de nossos corações e restaurem a alegria e a esperança no centro de nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro do nosso lar, na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que nossa vida sirva de luz aos nossos familiares no alvorecer de uma humanidade mais feliz. Oração pelos jovens. Senhor,
volvemos nosso pensamento a Ti para suplicar pelos jovens, pelas crianças e implorar Tua misericórdia por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício, por aqueles que agora, na pátria espiritual, jazem inconscientes do seu próprio estado, por aqueles que abandonaram seus lares e hoje o remorso é chaga viva a invocar perdão. Pai, nós pedimos que a Tua luz seja bálsamo consolador a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que o novo dia possa surgir em suas vidas e, como filho pródigo, possam voltar para Ti, cheios de amor e de alegria. E que essa nova aurora, a descortinar-se diante de seus olhos, possa ser o marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz do caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade, e assim continuar. E ao final de nossa súplica, glorificamos a Tua bondade, desejando que a Tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre. E que ao alvorecer de novo dia em suas vidas, possam, jovens e crianças, encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver, pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidade, de amizades, sentindo em Ti, Mestre adorado, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Nesse instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Vibremos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, consolando os aflitos, curando os que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Continuando nesse clima de paz e fraternidade, lembremos-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual.
Senhor, acolhe no mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei de justiça alcança a todos e que, ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram, levando o orgulho e a ingratidão, e conduze-os ao arrependimento e ao reconhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração e incentivando-os a prosseguirem nessa caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves vibrações que agora lhes endereçamos. Que nossos pensamentos alcancem a todos, Senhor, aliviando dores e angústias, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia da casa espírita a qual nos vinculamos e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho nesta casa dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção, e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo e abrir nossos corações, nesta hora sublime de doação em auxílio aos serviços de caridade. Que nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, dissolvendo os miasmas da perturbação e os germes do desequilíbrio. Dessa casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de luz intensa. Mestre, permite que prossigamos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades da imortalidade e da reencarnação, através Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e encarnações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinda. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram seguir seu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nesta época e podermos participar da semeadura da esperança e da luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridades celestes na fonte inesgotável do teu Evangelho. Celeste amigo, no alvorecer da nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, prenunciando o tempo de luz, de paz
de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado sejas, Senhor. Aproveitando este momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para a nossa reflexão. Do livro Lições, de Laerte Santos. Beleza da vida. Muito da beleza da vida está nas pessoas que se importam com os outros. Muito da beleza da vida está nas pessoas que se alegram no convívio com o próximo. Muito da beleza da vida está nas pessoas que se doam para modificar as tristezas. Muito da beleza da vida está nas pessoas que se unem, somando esforços para o progresso de todos. E após esses ensinamentos para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando essa sessão de preces, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono da nossa casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos neste clima de tranquilidade, cuidando dos pensamentos e atitudes, para que a harmonia agora conquistada seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. Boa noite, Luciane. Boa noite, Arley, tudo bem? Tudo bem? Então, para a nossa alegria, na noite de hoje, estamos recebendo a Luciane, trabalhadora do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, de Cruz Alta, e presidente da UME, também de Cruz Alta. Luciane, seja bem-vinda. Nós te acolhemos com muito carinho, muito amor, e que tenha uma boa doutrinária. Obrigada, Arley. Eu gostaria de primeiro agradecer ao convite tão especial recebido por vocês e muito bonito parabenizá-los por esses momentos de oração, de reflexão, porque eles fazem muito bem, alimentam a alma e essa casa aí está de parabéns. E recebi agora uma informação muito interessante, o nosso patrono aqui também é Bezerra de Menezes, né? Então, por isso essa afinidade, esse carinho tão grande que a gente sente, agradecendo então por estar aqui. A escolha do tema da noite de hoje veio justamente nesse intuito de convidar a desenvolver esse sentimento de gratidão, de alegria, de felicidade, mesmo diante das adversidades da nossa vida. O tema é, então, decisão de ser feliz. Nós buscamos nas obras de Joana de Ângeles, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Felicidade em Tempos de Crise, de Gerry Almeida, e no livro Despertar, de Haroldo Dutra Dias. Mas iremos iniciar agora com uma citação logo do prefácio do livro Felicidade em Tempos de Crise, de Gerry Almeida, onde ele nos diz assim: os diversos estágios evolutivos do espírito imortal fazem com que cada um de nós constitua um universo de ideias, sentimentos, expectativas, conhecimentos, frustrações, convicções, paradigmas e conquistas. Ainda assim, por maiores as diferenças que tenhamos, há elementos que nos unem e assemelham, e são eles: a filiação divina, a imortalidade da alma, a destinação perfectível e a busca pela felicidade. Então,
independente do estágio evolutivo no qual nos encontramos hoje, existem esses pontos que nos assemelham e aproximam. Sendo filhos de Deus, herdeiros deste universo infinito, através das múltiplas reencarnações estagiamos e vivenciamos inúmeras experiências, com o objetivo de atingir a meta da perfeição para a qual Deus nos criou, buscando alcançar assim a tão almejada felicidade. Felicidade esta que é uma conquista pessoal e intransferível. Para alcançá-la, é necessário superar as representações imaginárias de nós mesmos, idealizadas pelo artificialismo das convenções, à semelhança do prisioneiro da caverna platônica que rompe os grilhões da ilusão. Para quem não sabe, não ouviu ainda a história, o mito da caverna, onde Platão nos narra desses prisioneiros que se encontravam desde a tenra idade dentro de uma caverna, posicionados virados para o fundo, onde eles não poderiam verificar a abertura dessa caverna, onde vinha a luz do sol, eles apenas enxergavam as sombras daqueles seres que lá habitavam. Para eles, aquilo seriam monstros. Então, por isso, esse convite aqui da reflexão a respeito das nossas ilusões. Quantos são os monstros que criamos pela falta de entendimento, de busca por um propósito, de busca pela verdade, pelos objetivos maiores da existência. E quando um desses prisioneiros se liberta e consegue sair, então, e ver toda a beleza, a grandeza da criação, então ele consegue viver de forma plena. E este é o grande desafio do homem moderno em busca do seu melhoramento. Romper essas algemas que nos prendem ao homem velho, aquele que não consegue olhar para fora dessa caverna, vislumbrando novos propósitos e objetivos. Mas lá no livro Viagem Espírita, Kardec nos fala que o homem chegou a um período em que as ciências, as artes e a indústria atingiram um limite até hoje desconhecidos. Se os gozos que delas tira satisfazem a vida material, deixam um vazio na alma. O homem aspira a algo melhor, sonha com melhores instituições, quer vida, a felicidade, a igualdade, a justiça para todos. Quem de nós não busca esses ideais? Quem não gostaria deste equilíbrio, desta paz, dessa serenidade para passar pelas adversidades da vida? Mas a realidade nos bate à porta e nos deparamos em um mundo doente, violento e muitas vezes nos sentimos solitários. Nesses momentos de pandemia, em que precisamos nos recolher para dentro dos nossos lares, desde o mês de março, muitas coisas mudaram. Mesmo fazendo análise da juventude, daqueles que andavam sempre junto, em festas, nas ruas, ou falando mais aqui para o nosso público espírita, aqueles amigos que encontrávamos nos grupos de estudo, nas palestras doutrinárias, aquele núcleo de pessoas, quem daqueles realmente é o amigo que permaneceu, que continuou o contato frequente? E quantas são as pessoas que não estão se sentindo solitárias, vazias, quando tirou aquilo que para elas era a realidade, né? A realidade de facilitador, de palestrante, ou de alguém que precisa ir lá e receber o seu tratamento, o seu passe. Retirou a realidade de uma profissão, de um emprego, e agora? Quem sou eu? Quantos desafios para nos colocar novamente no prumo, para que venhamos a encontrar um motivo para seguir vivendo, e para que esse vazio e essa solidão não se tornem perpétuos em nossa vida,
nós precisamos abrir os nossos olhos e compreender melhor tudo o que estamos passando. E a primeira das compreensões é: qual é o mundo que nós vivemos? Vivemos em um mundo de provas e expiações. Categoria 2. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando se trata da categoria dos mundos, então nós compreendemos que já passamos pelo mundo primitivo e hoje estamos na categoria 2, mundo de provas e expiações. Estamos no início dessa trajetória. E uma das características principais deste mundo é que o mal ainda se sobrepõe ao bem. Essa compreensão já nos explica muitas, mas muitas coisas. E aí agora, antes de passar para a próxima parte, eu gostaria de fazer uma propaganda deste livro, Despertar, os nossos desafios na transição planetária. É um livro do Haroldo Dutra Dias, e ele trata de temas extremamente atuais, que nos tocam, que nos auxiliam nessa compreensão, como a causa das aflições, a justiça divina, a felicidade é deste mundo, nossa relação com Deus, reforma íntima, enfim, são inúmeros temas que nos ensinam a ter esse olhar diferenciado em relação à vida. E um dos conceitos muito interessantes de que ele traz nessa obra é a respeito da felicidade. Então ele nos diz que a felicidade, ela é o resultado de quê? Da nossa expectativa menos a realidade dos fatos. O que isso significa? Nós criamos expectativas na nossa vida. Expectativa em relação a coisas, a pessoas. Nós esperamos o emprego perfeito, os amigos perfeitos, o marido perfeito. Mas em realidade, compreendendo que estamos em um mundo de provas e expiações, aí a realidade é diferente. Aqui encontramos dificuldades, desafios, que são ferramentas para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Por isso que não conseguimos encontrar essa felicidade, porque a nossa expectativa ela está muito grande. E quando mudamos esse olhar, compreendemos melhor qual o propósito e o objetivo de todos esses desafios que a vida nos proporciona. E aí ele nos diz que a existência corporal não é destino, ela é trajeto, é o percurso, ela é temporária. Isso precisamos ter em mente todos os dias da nossa vida. Isso que estamos vivendo aqui não é o nosso destino, não é nada eterno. Isso aqui é um trajeto, é um percurso para algo maior, além da matéria, além desse corpo físico, além desse eu atual que estamos vivenciando. E todos nós que estamos aqui, um dia iremos morrer. Sim, esse corpo físico irá morrer, irá permanecer aqui. O espírito permanece. Esse sim vai continuar no seu trajeto evolutivo. Mas não mais serei eu, a Luciane. Eu irei continuar com outras roupagens, em outras propostas. Então, essa impermanência, essa fragilidade dos seres, de que o que é hoje não é mais amanhã. Então, se pensarmos que no mês passado estávamos o estado inteiro em bandeira vermelha, e hoje estamos praticamente todo o estado em bandeira laranja e amarela, tudo aberto, e a qualquer momento tudo pode fechar. Tudo muda, tudo nos pode ser retirado. Então, as coisas que adquirimos, elas não nos pertencem. Todas essas coisas materiais que adquirimos através de um trabalho árduo, elas podem nos ser retiradas a qualquer momento. As pessoas que nos são caras, elas não nos pertencem. A sua presença física pode ser nos retirada a qualquer momento. E nós não sabemos se seremos nós ou eles os primeiros a retornar à pátria espiritual. O que sabemos é que em algum momento iremos nos reencontrar e seguir a nossa trajetória de amor, de amizade, de progresso, juntos pelos laços que nos unem. Mas não sabemos como será, como se dará esse processo. E alguém pode se perguntar, mas eu quero ser feliz, mesmo diante de todas as dificuldades, as dores, eu queria tanto.
Querer não é poder? Não é isso que nos falam? Por que que eu ainda não sou feliz? Se Deus existe, Ele vê a minha dor, Ele acompanha, não acompanha? E se Ele me acompanha, por que Ele permite que os sofrimentos cheguem até nós? Então, nós encontramos a resposta nos objetivos da vida humana. Lá no livro Vida, Desafios e Soluções, a Joana de Ângeles nos diz que ninguém se encontraria reencarnado na Terra não tivesse a existência física uma finalidade superior, objetivos maiores. Nós, com a nossa capacidade intelectual, ainda não compreendemos os segredos de Deus, os objetivos maiores dessa existência, mas vislumbramos, através dos conhecimentos que a doutrina espírita nos proporciona, de que existe um propósito, existe um objetivo, existem desafios que devem ser superados nessa existência e que podem ser superados, porque Deus não coloca fardos mais pesados do que aqueles que nós podemos carregar. Então, sempre estaremos recebendo o amparo, o fortalecimento, toda essa força necessária para superá-los e encontrar, resolver, atender esses objetivos maiores da vida humana. Um momentinho. Vamos retornar aqui para essa compreensão. Se tudo isso acontece, se existem esses objetivos maiores, por que então que as coisas acontecem em nossas vidas? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Kardec nos fala das causas atuais das aflições. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito diferente ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Quantas vezes isso acontece em nossas vidas? Que repensamos as nossas atitudes. Aqui, o codificador nos convida à autorresponsabilização. O que será que eu estou fazendo para que certas circunstâncias estejam se repetindo na minha vida? Será que isso foi programado, essa situação, ou ela está dentro dessa justificativa aqui das causas atuais das aflições, diante dos meus comportamentos e hábitos em desequilíbrio, em desarmonia? A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante, para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Precisamos todos os dias refletir a respeito dos nossos atos, das nossas palavras, do nosso comportamento, do nosso relacionamento com o outro, para buscar compreender todos esses desafios e o que deles podemos tirar de bom para o nosso reequilíbrio e a nossa transformação. Mas além dessas causas atuais, existem também as causas anteriores das aflições.
que seriam a perda de entes queridos, aqueles que são o amparo da família. Quantas vezes não nos deparamos também na nossa vida em casos como este, de que desencarna alguém na família, uma pessoa que é o esteio, a fortaleza, é aquele que mantém a família unida, coesa, que proporciona também o conforto físico, e de repente essa pessoa desencarna. E aí a gente pensa, meu Deus, o que vai ser dessa família, dessas pessoas? Bom, chegou o momento dessas pessoas também fazerem algo, buscar o seu reequilíbrio, buscar a sua relação, aprender a viver sós, aprender também a se transformar e buscar a sua subsistência. Isso é o objetivo da vida humana. Também os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, todas essas causas anteriores são coisas que fogem do nosso controle. Não tem o que fazer, diferente das causas atuais. As causas anteriores, essas não tem o que fazer. O que nós precisamos buscar aqui, então? A compreensão, a resignação, o objetivo de tudo isso estar acontecendo comigo, qual é o aprendizado que eu preciso tirar. Assim, nos diz o codificador, se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, como um mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento, de maneira a aprender toda uma série de existências, verá que a cada uma é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Lembrando aqui que a justiça de Deus, ela não é a justiça dos homens. A nossa justiça aqui, ela é uma justiça falha, imperfeita, muitas vezes até injusta, porque ela só tem o olhar para a vida material, só para aquilo que conseguimos observar com os nossos olhos físicos. Mas e todos os nossos pensamentos, os nossos atos, aquilo que está escondido dentro e precisa ser também reparado. Então, vendo a grandiosidade desse processo, e as oportunidades que a reencarnação nos apresenta, nós encontramos, assim, esse objetivo da vida humana, de progresso, de crescimento, de superação dos desafios que ela nos proporciona. Dessa forma, nós vamos ter a liberdade de escolha. Joana de Ângeles, no livro Momentos de Saúde e Consciência, ela nos diz: és livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com o qual desejes conviver. A liberdade é lei da vida, que faz parte do concerto da harmonia universal. Os imperativos inamovíveis, aqueles que não podemos mover, e deterministas da vida são a vida e a morte. Sabemos que um dia nascemos aqui na Terra e um dia esse corpo irá morrer. Esse é o determinismo que existe aqui. E é no que diz respeito apenas aos equipamentos orgânicos. Mesmo assim, sob o fatalismo de incessantes transformações, tudo pode mudar a qualquer momento. Nas obras de André Luiz, se não me engano, no livro Obreiros da Vida Eterna, onde ele narra diversos processos de desencarne, conseguimos observar aqueles que acabam utilizando o seu fluido vital de forma inadequada, desencarnando de forma precoce, e aqueles em que era necessário um pouquinho mais, que ficassem um pouquinho mais.
e lhes é oferecida essa oportunidade. Então, ainda assim, existem questões que podem mudar. E ela nos cita aqui, referente a pessoas que preferem a queixa, a lamentação, armazenando o pessimismo em que se realizam, negociam o carinho que pretendem receber, com as altas cotas de padecimentos que criam psiquicamente. Que pessoas são essas que a benfeitora nos fala? São as pessoas que estão ainda na sua infância espiritual, que assim como uma criança mimada, ela faz birra, ela chora para chamar a atenção do outro. E às vezes, nesse processo de queixa, de lamentação, querendo a atenção do outro, ela cria para si esse pessimismo negativo, causando enfermidades, doenças que não estavam na sua programação, que são da responsabilidade dela, de suas escolhas. Mas então ela nos fala: podes e deves ser feliz. Esta é a tua liberdade de escolha. A Joana, ela é sempre muito enfática nas suas palavras. Mas tem um porém. É necessário que te envolvas com o programa divino. Todo aquele que se não envolve positivamente, nunca se desenvolve. Falamos anteriormente desses objetivos da vida humana. Existe uma proposta. Houve um planejamento reencarnatório antes de estarmos aqui na carne. E aí, dentro disso está o programa divino de progresso, de crescimento, de desenvolvimento individual de cada um. Por isso que a responsabilidade é nossa. Por isso que nós temos essa liberdade de escolha. E aí ela nos convida. Faze uma avaliação honesta da tua existência, sem consciência de culpa, sem pieguismo desculpista, sem coerção de qualquer natureza. E logo depois, desperta para o que deves produzir de bom, de construtivo, de útil, empenhando-te na realização da tua liberdade de ser feliz. Quantas coisas boas podemos fazer ao outro? Estamos tendo essa oportunidade de ouvir, as nossas casas espíritas estão abertas ou de forma virtual para atender, para acolher, para auxiliar a todos os que necessitam. Isso é muito importante. E quando a gente fala desse tema, dessa liberdade de escolha, dessa decisão de felicidade, nós não podemos esquecer que existem pessoas que estão em processo de sofrimento, processo depressivo, de ansiedade, e que elas precisam buscar ajuda. Tanto a ajuda espiritual que nós podemos oferecer nas nossas casas espíritas, esse momento inicial de oração, de irradiação que o CEFAC faz, ele é extremamente importante. Quando necessário, devemos também orientar e encaminhar, porque em certos casos de ansiedade, de depressão, é necessário o medicamento, terapia, com psicólogos, com terapeutas especializados, para ouvir, para buscar encontrar esse eu interior, esse eu maior, esse filho de Deus, merecedor dessa felicidade, que muitas vezes, nesse processo, a pessoa não consegue vislumbrar essa oportunidade maravilhosa que é a encarnação. Mas assim, com o suporte dos amigos espirituais, os amigos físicos da casa espírita ou os nossos terapeutas através dos nossos medicamentos, que fazem parte da evolução científica, que nos colocam de pé e em condição de receber e compreender essa mensagem, nós podemos finalmente ter essa decisão de ser feliz. Esse é o primeiro capítulo dessa obra Momentos de Saúde e Consciência. E aí a Joana nos diz: quando se elege uma existência enriquecida de paz e bem-estar, não se está eximindo de sofrimento. As lutas, as dificuldades irão aparecer. Pelo contrário, eles sempre
vai surgir como desafios perturbadores que a pessoa deve enfrentar, sem perder o rumo, nem alterar o prazer que experimenta na preservação do comportamento elegido. Transforma, dessa maneira, os estímulos afligentes em contribuição positiva, não se lamentando, não sofrendo, não desistindo. Nunca devemos desistir da vida, dessa oportunidade abençoada de estarmos aqui na Terra, recebendo todos esses conhecimentos e oportunidades de crescimento, de transformação. Porque a vida, ela é bênção e deve ser mantida saudável, alegre, promissora, mesmo quando sob a injunção libertadora de provas e expiações. Estamos em um mundo de provas e expiações, e esses desafios chegarão a todos nós. Mas nós temos o amparo de superar esses desafios e vencer. Tornando tua vida agradável, serão frutíferos e ensolarados todos os teus dias. Esse é o convite que fica, e nós finalizamos com o Mestre, Jesus, estendendo os seus braços e dizendo a todos nós: escolha ser feliz. Nós temos essa possibilidade de olhar a vida com outros olhos, de encontrar nela esse sentido mais amplo, mais profundo. E no momento em que nós nos encontrarmos, que nós tivermos desenvolvida essa serenidade, essa paz, porque sabemos, porque temos a convicção, porque temos a confiança, principalmente, a confiança nesse Deus de amor, nesse Pai misericordioso que nos ampara sempre. Assim, nós poderemos ser felizes e levar essa felicidade, esse consolo e esse amparo a todos os que necessitam. Eu agradeço, então, essa oportunidade e convido os amigos a uma prece de agradecimento. Obrigada, Senhor, pela oportunidade dessa existência, por estarmos aqui mais uma vez reunidos, buscando a compreensão dos teus ensinamentos. Te agradecemos por essa doutrina de amor que nos esclarece, que nos toca o coração e que nos faz seguir confiantes na tua presença, no teu amparo. Que a tua luz e o teu amor possa chegar a cada lar, desenvolvendo esse amor e distribuindo por onde passarmos. Muito obrigada por tudo, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Luciane, em nome de toda a CEFAC, de todos os amigos que nos acompanharam nessa noite e que irão nos acompanhar. Desejamos a todos, então, uma boa noite e convidamos a quem desejar continuar conosco a acompanhar uma mensagem do De Luca sobre Dia da Felicidade. Dia de felicidade. Acredite, você nasceu para ser feliz. Retire da mente as ideias que o levam a pensar em um destino de amarguras. A tua felicidade é possível. Crê nesta realidade e trabalha com afinco para consegui-la. A primeira atitude a tomar nesse dia é crer que você pode ser feliz. Pare e pense no assunto, ainda que por alguns segundos, pois muita gente ainda pensa ter nascido só para sofrer. Retire da sua mente esse falso conceito
ele não corresponde à verdade. Aliás, é possível que essa falsa ideia esteja dificultando sua vida, pois somos aquilo que pensamos ser. Antigamente, se dizia que era preciso ver para crer. Mas hoje, se diz ser preciso crer para ver. Há uma diferença fundamental. Aquele que crê já deu o primeiro passo ao encontro da felicidade. Nossas crenças materializam nosso destino. Um dia feliz começa com a mente feliz, com um pensamento positivo. Pense nisso, vá mudando os pensamentos que alimentam em relação ao seu destino. Faça uma tal e retire as ideias de fracasso, insucesso, doenças e tantas outras que apenas embaraçam a vida. A sua felicidade é possível, é real. Você merece ser feliz. É digno do melhor que existe no universo. Você não nasceu para sofrer, mas para um destino de alegria e ventura. É importante acreditar nisso. Se depositar sua crença na dor, na desgraça, no sofrimento, jamais a felicidade baterá à sua porta. Os problemas não são castigos divinos, são apenas degraus que Deus pôs em seu caminho para que você subisse ao topo da vitória. Como Deus é bom, é amor, Ele só deseja o seu bem. Mas não assente a felicidade nas coisas que são passageiras, nem nas pessoas que também passam. Procure ser feliz realizando-se interiormente. A felicidade é um estado íntimo que independe de suas posses, do seu poder, do seu prestígio social. Ela decorre do bem-estar que uma vida digna proporciona. Quando você é feliz por dentro, tudo lá fora reflete seu estado interior. Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam. Enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior. Não se esqueça também de que a felicidade não virá sem esforço. Você já pensou no que fará por sua felicidade? Já planejou suas atitudes? Já idealizou suas metas? Que bom se já fez isso. Mas se ainda não fez, sempre é tempo de trabalhar por você. Dedique alguns minutos do seu dia para planejar sua vida, estabelecer os seus objetivos. Agora, procure executá-los passo a passo. Seja uma pessoa perseverante, pois na vida o destino é traçado com as nossas atitudes. Não desanime. Os grandes gênios da humanidade foram indivíduos laboriosos. Seus feitos normalmente demandaram 1% de inspiração e 99% de transpiração. Crendo na felicidade e trabalhando por ela, você certamente terá um dia de muitas alegrias. Mãos à obra?